A vida é uma constante venda, meus amores. É isso que a gente vai falar hoje. Por que será que eu tô trazendo nessa provocação de que a vida aí é uma constante venda? Você aí concorda comigo ou você acha como assim, Gabriele? Não, nada a ver. Desde quando a gente tá sempre vendendo? Esse é o meu ponto de vista e eu quero trazer um pouquinho desse meu ponto de vista aqui para vocês e saber um pouquinho o que vocês pensam comigo com relação a isso comigo. Então vamos ficar aqui os próximos 30 minutos pra gente bater esse papo aqui, tá? Então a gente deu uma leve atrasadinha aqui porque eu tive uma falha de internet, mas agora a gente segue que tá tudo aqui estabilizado, tá? Então hoje eu vou te apresentar essa oportunidade do que é vender e por vendermos constantemente, como que você vai utilizar isso a teu favor. Faz sentido? Então eu quero saber de onde você tá falando, né? De onde você tá me assistindo, se você estiver vendo na gravação, porque essa live vai ficar gravada assim, já me conta aí nos comentários, tá? E eu quero saber também, comenta nos comentários o que você pensa disso, né? Você concorda, não concorda? Como que é isso pra você, tá? Então, assim, o que é essa história aí de a vida é uma constante venda, né? Mas quem tá falando aqui pra vocês, né? Meu nome é Gabriele e eu sou alquimista e eu te ensino através da alquimia e da estruturação como você desbloquear aí o fluxo do dinheiro na tua vida para que você possa materializar, realizar todos os teus desejos que você tenha, né? Desejos que de repente estão parados, estão na gaveta literalmente, porque você não consegue tirar eles de lá, você não consegue realizar aquilo ali, porque tá faltando inclusive dinheiro para que você faça isso. E aí o dinheiro travado, realmente você não consegue liberar, você não consegue realizar nada na tua vida, não é mesmo, minha imperatriz? Então, bora destravar tudo isso. E aí é interessante, você pode estar se falando assim, não, Gabriele, mas eu não trabalho com vendas. Tudo bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Que ponto de vista, e você vai conhecer através dessa apresentação de oportunidade. Pronto, voltou aqui, que tinha dado uma pausada aqui, mas tá tudo certo. E aí, o que é essa história de a vida é uma constante venda? Olha, já deixa o teu like, a tua curtida aqui no nosso vídeo. Se você tá me assistindo, não me acompanha aqui ainda, você já vem e me segue, tá bom, minha imperatriz? Então, o que é isso, né? Eu costumo dizer que todos nós já nascemos sabendo vender. Mesmo que para você nesse momento seja, nossa, como assim, Gabriele? Não, eu não vendo nada, eu tenho vergonha de vender. E você tenha todas essas travas com relação a vendas, eu te garanto que você também... tá, deu uma pausadinha aqui. Mesmo você que tem essas travas, eu te garanto que você sabe vender, que você, mesmo sem perceber que você vende... Então, para pensar comigo. Para pensar comigo. Quando a gente nasce, né, sai da barriga da mamãe, né, então sai daquele útero, daquele aconchego, né, e vem aqui pro mundo. Então, no momento que você nasce, né, a princípio, pelos partos, né, tradicionais que sempre houveram, hoje em dia tem outros tipos de partos humanizados, são um pouco diferentes. Mas mesmo assim, né, é uma mudança de estado. Você tá lá num local quentinho, úmido, aquoso, quente, né, como eu já falei, e você vai sair para um outro ambiente que para aquele primeiro momento, para você, para mim, para todos nós, é um ambiente inóspito, é um ambiente diferente, é um ambiente que você não conhece, você não sabe aonde você está pisando, você não sabe aonde você está chegando e na realidade você nem sabe o que está acontecendo, né? Inclusive, para pensar, quando algumas pessoas nascem, né? Hoje em dia eu acho que não é tão comum, nem sei se ainda é utilizado um instrumento médico que se chama fórceps, né? Em casa eu ouvi muito isso, porque né, tem aí o histórico de que os meus irmãos nasceram a fórceps, né? Que é quando a criança ela não consegue sair ou ela trava ali, né, na saída do canal da vagina
e tem que ser retirado com aquele instrumento. Então para pensar o quão estressante acaba sendo para ali, né, essa criança, para esse bebê que tá vindo ali ao mundo, né? Então você trazer aí uma criança que chega ali no mundo nessa situação é muito estressante, é um grande impacto, tá? E mesmo nas situações normais, corriqueiras, um parto normal, como eu disse, vai estar saindo de um ambiente para chegar em outro ambiente que é um ambiente desconhecido, que não se sabe o que é. Então toda ali uma apreensão do que vem pela frente, não é? Então, o bebê normalmente, né, nasce e já chora, né? Então já dá aquela choradinha. E essa choradinha, né, é como se fosse ali um pedido, né? Socorro, onde eu tô, né? O que tá acontecendo, né, minha gente? Então é como se esse choro, é como se fosse esse chamado assim pelo meu Deus, o que tá acontecendo? Me ajudem aqui, né? Então, esse choro, né, eu digo, por que eu digo que então todos nós já nascemos sabendo vender? Porque para pensar, é como se esse choro, acho que eu vou ter que desligar, tá, nesse dispositivo pra gente só de internet do celular. Então, olha só, esse choro, né, desesperado ali daquele bebezinho que tá tentando entender o que tá acontecendo. Vocês concordam comigo que é uma forma de vender? Por quê? Porque no momento que ele chora, ele tá pedindo por algo, ele tá dizendo, ele tá vendendo o peixe dele. Qual é a forma de ele vender o peixe dele naquele momento? Qual que é o peixe dele, né? Ele precisa de ajuda, ele precisa de aconchego, ele estava aconchegado, ele estava acolhido, ele precisa disso, ele quer isso. E aí qual é a forma que ele tem para fazer isso? Ele tem que pedir ajuda. O que ele sabe fazer? Só chorar, não sabe falar, é um pedacico de gente, né? Então não consegue ali ter uma outra expressão. Então aquele choro é como se fosse uma venda, né, pedindo ali uma ajuda de quem tá em volta. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Por isso que hoje os partos humanizados, eles tentam reduzir ao máximo, né, esses traumas, porque ali já começam muitos e muitos traumas emocionais que seguem aí na vida da pessoa em várias áreas, tá? Então, é muito importante, então, a gente começar a olhar as coisas com olhos diferentes, talvez. Faz sentido pra você? Tá fazendo sentido isso, minha imperatriz, meu imperador? Né? Por quê? Porque quando você tá falando, não, Gabriela, eu tenho pavor de venda, não sei vender e tarará, nananã. Será? Só por esse insight aqui, esse pensamento, eu já te convido a refletir se realmente você já não vendeu, tá? E te trazendo essa consciência, sim, você vendeu, porque você, afinal de contas, né, teve ali essa situação que você precisava de ajuda, e aí você trouxe esse choro ali de um bebê nascendo, né, como uma forma de venda para pedir a tua ajuda, né? Então por isso que eu já começo dizendo que independente de a pessoa trabalhar ou não com vendas, a todos os momentos nós estamos ali vendendo, né? Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, você tá lá conhecendo uma moça nova que você não tem nenhuma relação, uma amiga, um amigo, e aí você tem interesse que aquilo ali vire, né, um encontro, depois um namoro, enfim. E aí, o que você vai fazendo todo o tempo? Você não vai vender uma imagem sua na melhor das versões, né? Vendendo sempre ali uma imagem, vendendo sempre algo que você quer passar para aquela pessoa. Faz sentido? Então, esse é um outro momento que não tem nada a ver com uma transação comercial, uma transação monetária, mas é sim um tipo de venda, tá? Então, pra gente pensar um pouco. Agora, qual é a dor, né, de fato, que se resolve quando a gente tá quando a gente fala sobre vendas, né?
Então, já pararam para pensar que quem não vende, quem pode ter se encaixado aqui, quando eu comentei, né? Não, mas Gabriela, eu não vendo, ou isso, ou aquilo. Então, que se quem não vende tem aquela dor justamente de estar reclamando. Não, mas eu não sei vender. Tá sempre reclamando aquilo ali. Não, mas eu não sei vender, né? Tenho vergonha de vender, não nasci para vender, né? Então, se você se identifica com esse tipo de situação, de que você tem vergonha de vender, que você não nasceu para isso, não, mas isso não combina comigo, imagina, eu não nasci para isso. Eu sei fazer outras coisas, mas eu não sei vender. Então, se você, né, percebe que isso não tem nada a ver com você, tá? E que você acha ruim, né, até reclama sobre tudo isso, perceba se faz sentido esse tipo de identificação. Não sei vender, não tenho vergonha de vender, não nasci para isso, tá? Então, ok, se identificou com isso, então esse é aí um problema que de repente a gente tem para te ajudar, para resolver aí na tua vida, tá? Como é que tá indo para vocês, minha gente? Estão gostando? Vão deixando aqui um like, aqui interagindo comigo para eu saber que vocês estão aqui comigo, que vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? E se vocês têm alguém para enviar, compartilhem esse vídeo com outra pessoa também. Não é mesmo? Então, é isso aí, tá? Então, e qual é o benefício, então, que a gente pode falar sobre a vida ser uma constante venda, né? E aí? O que isso tem a ver com a minha vida? Que sentido faz isso pra minha vida, né, meus amores? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, acho que o maior benefício de você se dar conta e começar a refletir por esse ponto de vista de que sim, a vida é uma constante venda, de que você pode usar sim isso a teu favor todo o tempo, né? Então acho que o maior benefício disso é você ter aí dinheiro no teu bolso, tá? Dinheiro no teu bolso, você se abrir para o sucesso, você se abrir, né, para expandir as coisas que você traz para mais pessoas. Porque se você vende algo, ou se você vende uma ideia, né? Por exemplo, uma pessoa que presta um serviço, né? Uma pessoa que ela vende através de uma ideia, né? Sim, de uma ideia que vai impactar na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da minha primeira profissão, minha primeira formação, que é nutrição. Então, normalmente quem vai pensar em marcar uma consulta com uma nutricionista, o que a pessoa de repente vai estar pensando? Ela vai querer emagrecer? Tem pessoas que vão marcar porque precisa aumentar peso. Engraçado que quando eu atendia a nutrição, chegavam casos assim, pessoas com 40 e poucos quilos que precisavam aumentar peso, né? Então, bem-vinda, a Dani, que foi chegando também, o Márcio. Então, enfim, situações de doenças, né? Porque pela nutrição funcional, né? As colegas conseguem ver esse ponto de vista e equilibrar, né, com todo um olhar integrativo. Então, quando você tá fazendo ali um serviço, quando você tem um serviço, quando você tem que outras ideias aí? Um curso, por exemplo, né? A gente tá com Cura 12D hoje, até no último dia aí de vagas abertas. Então, uma venda, porque o que aquilo ali causa na vida da outra pessoa, né? Então, por isso a vida, eu costumo dizer que sim, a vida é uma constante venda e o maior benefício de você vender é você ter ali toda o teu sucesso profissional, o teu dinheiro, para você, inclusive, aplicar isso no teu próprio negócio e expandir isso para mais pessoas, tá? Porque você pode ensinar para mais pessoas quanto mais você vai vendendo. Agora eu me lembrei de outra expressão aqui que algumas pessoas falam, e se vocês lembrarem aqui de alguma crença, alguma coisa que tenha vindo aí com relação a vender, e quiserem comentar aqui, podem comentar, fiquem à vontade, né? Que eu acho que existem muitas crenças nesse entorno de venda, né?
Vender feio, essa que eu me lembrei agora, né? Que às vezes a gente escuta, mas vender feio, nossa, que feio. Como se fosse feio, né? Como assim feio? É feio você expandir o teu trabalho para outra pessoa que vai ajudar a pessoa, né? Porque você sabe ali o que você está levando para aquela pessoa, você está levando uma transformação da saúde dela, do dinheiro dela, do relacionamento dela, né? E aí a vida dela realmente fica diferente depois que ela passa por ti. Isso é uma venda maravilhosa, fantástica, né? E aí também entra algumas crenças com relação, acho que o dinheiro, né? O fluxo do dinheiro. Por quê? Porque como se, então, vender e aí fosse errado receber aquele dinheiro por aquilo ali. Não, peraí. É uma troca monetária, uma transação. Bem-vinda, Helena. A Dani, que eu já tinha dito, bem-vindas. Então, alunas Cura12 D, por sinal, maravilhosas, hein? Logo a gente já vai começar o nosso grupo aí. E hoje a gente vai fechar. Quem mais será que ainda tá sentindo o chamado de vir pro nosso Cura12 D, hein? Última chance, né? Última chance pra estar com a gente, né, gurias? Senão vai ficar de fora. E inclusive só temos imperatrizes por enquanto na turma, não temos nenhum imperador por hora, embora tenha conversado, né, a minoria, mas enfim. Então, voltando aqui para o nosso assunto de vendas, então como se fosse esse errado vender, essas crenças do vender e, como eu estava dizendo, da relação que vem daí com dinheiro. Então vendeu, aí tem dinheiro, mas aí é errado ganhar dinheiro, é errado fazer dinheiro, e aí fica essa coisa truncada, essa coisa pesada. E quanto mais a coisa pesa nesse sentido, mais isso vai travando, sim, o fluir do nosso dinheiro. Semana passada, no Materialização do Dinheiro, a gente falou de, nossa, tantas coisas. Até esqueci, ainda não tirei do ar, hein, gente? Quem não viu ainda. Mas vai sair do ar, sim, né? Vai ser fechada ali o Materialização, que foi totalmente gratuito, né? Então, assim, quanto destravar, tá? E que sim, tá tudo bem vender. Não é errado vender, é certo vender, porque quando você vende, você ajuda a outra pessoa, né? Seja com um produto, por exemplo, sei lá, aqui ó, uma lapiseira. Olha que maravilhoso. E se não tivesse uma fábrica para me vender uma lapiseira? Como que eu ia escrever com grafite, tararã? Olha o lápis, mas eu também gosto do lápis. Ou se não tivesse uma fábrica para vender um lápis, uma borrachinha ainda em cima, dá um lápis rosa. Acho que esse lápis eu ganhei. Eu acho que foi na Alquimia que eu ganhei. Então, se não tivesse alguém para me vender o lápis, se não tivesse alguém para me vender... essa aqui, ó, que eu escrevo no vidro dos florais. Porque pega aqui no vidro, ó. É um rótulo, então pega essa caneta aqui, eu vou escrever. E se não tivesse aqui alguém para me vender aqui, fiz um risco. Se não tivesse alguém para me vender a caneta. Então, isso de produto. E se não tivesse alguém para vender algo, um serviço, uma aula, um curso, alguma coisa, dar uma palestra para ensinar como é que destrava o fluxo do dinheiro, que é aqui o meu direcionamento na internet, por exemplo. Ou uma outra pessoa que vai ajudar, por exemplo, eu falei da nutrição, que é a minha primeira formação, vai ajudar a pessoa a comer, se alimentar melhor para ter mais saúde. Ou a outra que vai ajudar a pessoa a ter um melhor relacionamento, ajudando a ter um bom casamento, para quem já é casada, ou para ter um casamento, ou quando tiver e tal. Então, e se não tivessem pessoas vendendo cursos, possibilidades para isso? E aí eu vou convidar, vou botar na provocação aqui, né? Porque a gente tá falando um pouco desses benefícios. Aí eu convido vocês para pensarem, e eu vou provocar isso muito dentro do Cura12 D, que o que você faz hoje e de que forma você entrega isso, e você pode entregar isso através desses benefícios daquilo que você vende, seja um produto, um serviço, porque sim, beneficia, tenho certeza que o que você vende, que o que você faz beneficia as pessoas. Então, tá certo você vender, você deve ser bem paga por aquilo que você tá vendendo, porque é o teu tempo, foram muitos cursos, foram muitas noites, em claro, não em claro, porque estudou, porque ficou preocupada que não deu tempo de estudar tal coisa e tinha prazo ou não sei o que, ou ainda não conseguiu estudar tudo. São tantas coisas, tantas possibilidades
Se quiser comentar aí, né, na caminhada de quem tá construindo, às vezes, uma nova carreira, né, eu da nutrição, eu fui progredindo de carreira e construindo outras coisas, né, com várias outras formações. É a técnica, Gabriele, que importa aqui? Não, o que eu quero passar para vocês é o destravar do dinheiro. Qual é a técnica que eu vou usar? Inclusive, eu sempre digo, o meu atendimento particular é muito intuitivo. Então, assim, de repente, uma pessoa eu vou sentir de usar uma coisa, a outra eu vou sentir de usar outra, né? Então, a coisa, e tu tem o teu jeitinho de trabalhar, esse é o grande ponto. E isso é porque é o meu PV, o meu jeito, são os arquétipos que eu uso, que se encaixam, que eu tenho aqui forte, de acordo com o meu mapa, de acordo com a minha numerologia e tudo mais. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito. E você vai utilizar todas essas coisas e eliminando, gente, muita crença, muita coisa. Ai, gente, até vamos fazer aqui, ó, vamos tirar essas crostas, sabe? Para que deixe vir o benefício do destravar do fluxo do dinheiro, o benefício de você vender com gosto, porque você sabe, primeiro que a vida é uma constante venda para quem chegou depois, você volta, depois que essa vai ficar melhorada, mas eu falei o quê? A gente nasce vendendo, quando a gente nasce lá da barriga da mãe, tá lá chorando, que nem desesperado para entender o que tá acontecendo, aquilo ali é uma forma de vender. Me ajuda, por favor, tô aqui chorando, onde é que eu tô, né? Sair daquele quentinho, gostosinho da mamãe. Como assim? Agora eu tô aqui nesse lugar inóspito, estranho, um monte de gente me pegando, me batendo ali. Já nasce e já toma uma palmada nos partos tradicionais de antigamente. Hoje no humanizado, acho que é um pouco mais leve, tá? Enfim, então, que benefícios você tá passando e com gosto para as tuas pessoas, né? Eu passo com muito gosto para as minhas pessoas que estão comigo, porque a gente, sim, vamos lá, vamos desbloquear essa história de dinheiro, para com esse negócio. Tá na hora de crescer financeiramente, crescer em todos os aspectos, que o dinheiro, ele nos abre, sim, as possibilidades de a gente ajeitar as outras áreas da vida. Né? Às vezes a gente quer proporcionar alguma coisa para os nossos pais, que de repente já estão numa velhice, num plano de saúde aqui no Brasil, né? Lá fora eu não sei bem como é que é, porque a gente tem a nossa aluna da França. Então, assim, proporcionar coisas às vezes para pessoas, tá? Então, tchau, bom trabalho. Então, proporcionar coisas para as pessoas, tá? Não, já tenho aqui. Já tomei. Obrigada. Marido ofereceu um cafezinho. Obrigada. Aí você vai poder, por exemplo, se trabalhar melhor no teu feminino para aprender a lidar melhor com o marido, né? E aí vai construindo coisas porque você tem dinheiro para você investir nisso, tá? Mas assim, acho que eu falei isso muito no materialização do dinheiro e tá me vindo agora assim, ó. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ficar muito forte dentro da gente. Quanto mais, gente, a gente vai desbloqueando, a gente vai destravando as coisas, a gente vai, vamos lá, vem comigo, aí a gente vai vindo. E aquele negócio, gente, é quem vai sentindo o chamado, né? Eu dei bem-vindos aqui, porque eu tô com 2 alunas aqui do nosso Cura 12D da nossa turma, e é quem sente o chamado. Pensa, tem várias pessoas me seguindo aqui no Instagram, tô convidando todo o tempo, tem pessoas que nem estão no Instagram, mas que eu já conheço de outros momentos, já foram pacientes até. Então, quem sente o chamado para estar aqui comigo, para estar no Cura 12D? Essas pessoas que venham. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Eu ontem até fiz um post aqui para quem é e para quem não é o Cura 12D. E era bem curtinho, assim, as ideias que eu tinha na hora que eu fui sentar para escrever. Eu disse, meu Deus, eu acho que é para muita gente que quer tais coisas, mas não é para muita gente. Então, assim, o Cura 12D, o atendimento particular, a mentoria, isso, aquilo, não é para todo mundo, não acaba não encaixando para todo mundo, tá? Então, mas é para quem sente o chamado e quem quer transformar aquelas coisas na vida. E aí o que eu tava dizendo é o transbordo que tu vai levar, porque a partir das tuas transformações, você vai levando para as tuas pessoas também a tua mudança, a tua transformação, tá? Então, é muito importante começar a ter mais clareza disso, tá? Não é simplesmente vender por vender. Tanto é que quando a coisa é só um vender por vender,
a coisa fica mais pesada, parece que não flui. Não, quando tu tá... A consequência é a venda. A consequência de uma entrega, de um produto, de um serviço que você recebe com maestria. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Ontem eu tava com uma blusa, tá? Que eu tinha comprado como uma possibilidade de eu usar na palestra que eu dei em novembro lá no Congresso de Saúde Integrativa, né? Então, eu acabei ali, eu tinha uma proposta na minha mente de roupa pra ir. E na última hora, assim, não, peraí, eu quero umas blusas mais clássicas e tal. E aí eu comprei 2 blusas numa loja que eu amei, é uma loja só online aqui no Brasil, né? Com umas roupas mais clássicas. E eles ficam lá em Santa Catarina até. Bom, aí chegou, não sabia bem se ia chegar na data, no final eu não usei na palestra. E aí até ficou guardada e eu usei essa semana para eu ir com a minha mentora no local que a gente fez a mentoria presencial essa semana. E ontem acabei botando essa blusa. A blusa é uma blusa branca, tá? Com uma parte de bordado. Tava nos stories ontem com ela, um bordado aqui bonito e tal. Por que eu tô falando dessa blusa? Porque primeiro, um capricho, site, um capricho, é só online a loja. Um capricho, como eu tava na época do congresso, eu tinha que querer saber se ia chegar, se não ia chegar a tempo. Entrei em contato com eles, super atenciosos. Então, toda uma prestação de serviço. Um site, uma loja online que vende roupas, gente. As pessoas, se a gente fosse pensar, de repente, uma pessoa embarreirando a venda, ela não ia pensar assim, nossa, mas eu não vou comprar uma roupa pela internet. A minha mãe pensou assim, ai, Gabi, porque minha mãe sempre trabalhou com venda de roupa, né? E ela falou assim, nossa, mas vai comprar pela internet e tal. Eu disse, vou, mãe, vai dar certo. Aí eu fiz as minhas medidas, assim, né, do peito, tudo pra blusa. Eu vou comprar, vai dar certo. Eu falei pra ela, eu já comprei um armário pela internet, tá? Um armário de 6 portas. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu precisava de um armário de roupas, né? E precisava ser grande, porque o apartamento era pequeno, então eu precisava que tudo teria que ser naquele armário. E aí eu comprei o armário pela internet e o armário maravilhoso. Depois, quando eu vendi o apartamento, o armário até deixei lá, porque assim, deixei. Não conseguia colocar onde eu vinha, enfim, e é maravilhoso o armário, não foi caro até. E aí, a roupa comprada pela internet, quando essa roupa chegou, e até a caixa dela, eu acabei guardando a caixa, uma caixa de papelão mais bonita, abrindo, gente, as blusas, foram 2 blusas, as blusas estavam envolvidas no papel seda, né? E com uma fitinha, dobradas bonitas, com essas, assim, que coloca pra dobrar a blusa, né, por dentro. Maravilhosa. Por que eu tô falando isso? Porque é uma apresentação. Então, a venda, ela envolve um monte de coisa. Quando é um produto físico, como eu tô comentando aqui com vocês, comentei desde o site deles, né, todos os momentos, o contato que eu precisei fazer, porque eu disse, vai chegar ou não vai chegar, eu vou realmente usar essa blusa ou eu vou no plano B, e acabou que intuitivamente eu fui com outra roupa que eu já tinha, que eu não precisei, não tinha comprado, mas essas outras eram ótimas, que ficaram para trabalho e tudo. E ontem eu me lembrei muito dessa experiência quando o produto chegou na minha mão, né? Então, quando é um produto físico, toda essa experiência, ela faz parte da venda, né? Por exemplo, se tu pensar numa loja que tu vai e sabe aquelas lojas que tu entra e tu já sente um aroma, né? Ela mexe com os teus 5 sentidos. Tu tá vendo alguma coisa ali, por exemplo, cores, né? Lojas que são... As roupas são separadas por cores, aí você sente, tem um aroma, né, diferenciado. Então, por que eu tô falando isso? Porque para um serviço também, né, o máximo que tu consegue trazer essas sensações para tua cliente, para o teu cliente é importante. Isso é um benefício da venda, né? É um benefício porque quanto mais você conseguir passar essas coisas para as tuas pessoas, mais elas vão também estar ali com você, elas vão tendo sensações com vocês, gente, e as sensações elas geram neurotransmissores, isso é neurociências, né? Então essas sensações geram neurotransmissores e aí tu tem 2 possibilidades, ou tu vai por um caminho neural,
que é gerar uma sensação, um sentimento, uma coisa gostosa, que a pessoa tem prazer de estar ali contigo, né? Ou tu vai para um outro caminho neural que diz assim, nossa, socorro, né? A pessoa fica com um ranço, uma coisa, e já registrou aquilo ali por aquele caminho neural, tá? Então, a venda traz muito isso, porque a venda, ela não é lógica, gente, a venda não é lógica, ela não é racional, ela é emocional. Então, todo tempo, quando tem ali uma venda, ela tem ali um toque emocional de alguma coisa que está sendo passado de mensagem subliminar, alguma mensagem por trás ali na coisa, tá? Então, no final das contas, se a gente for pensar no geral, como eu dei o exemplo lá de um bebezinho que tá nascendo, ele tá vendendo o choro dele para ajudarem. Quando tu tá iniciando um relacionamento, saindo lá com a pessoa pela primeira vez, trocando uma conversa, um olhar e tal, é uma forma de vender. Você vai vender aquela ideia, né, da melhor versão de você pra rolar ali alguma coisa, de repente pra depois rolar um namoro e a coisa aí seguindo, tá? Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de trabalho, né, nos trabalhos tradicionais, contratados, você tá vendendo ali uma ideia para quem tá te entrevistando, né? Porque, digamos, você deseja trabalhar naquele lugar, você escolheu. Eu lembro que eu contei isso lá no Materialização do Dinheiro, quando eu conheci uma área, né, um ramo de trabalho que tinha dentro da nutrição na área comercial, e eu sempre gostei dessa área comercial, dessa área de vendas. Eu disse assim, não, na parte de medicamentos eu não quero trabalhar, não, mas parte de nutrição eu quero. E eu foquei assim, aí eu falei assim, ó, quais empresas que tem nessa área comercial? Naquela época nem tinham muitas, hoje em dia tem muitas, porque hoje em dia não é só na área hospitalar, como eu trabalhei, de suplementação para hospitais e tal. Hoje em dia a gente tem toda a suplementação, né, de nutrição esportiva, funcional, enfim, N coisas. E eu peguei na época, eram poucas, eu falei assim, nossa, dessas aqui, qual que eu quero trabalhar? E eu escolhi uma, eu disse, eu quero trabalhar nessa. E eu botei ali o foco, e é essa que eu quero. E aí que realmente eu fui indo ali, como se diz, fazendo todo essa cocriação realmente para materializar. Por que eu tô lembrando isso? Porque é uma venda. Porque quando você conversa com uma pessoa, ainda para marcar uma entrevista de trabalho, é um momento que você está se vendendo para que a pessoa lá se interesse por você e queira marcar a entrevista com você. Aí você vai na entrevista, o entrevistador lá, o gerente, vai te fazer um monte de pergunta, vai te questionar várias coisas, né? E é uma forma de você ali ter a palavra para você se vender. Não só na palavra, mas nas tuas expressões, na forma como você está se vestindo, porque tudo comunica. Aquilo que você fala comunica, que é uma comunicação verbal, mas a tua imagem é uma comunicação não verbal. É uma comunicação que está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, eu agora mudei aqui um pouco o meu cenário, porque eu tô aqui nos momentos de adaptações aqui, ajeitando umas coisas. Aí tinha essa prateleirinha, o que eu escolhi? Não podia ser uma coisa pesada, que eu tô com umas flores aqui na minha frente. Só que eu nem vou mexer pra mostrar pra vocês, gente, porque elas são lírios rosas lindos. Mas ele tá naquele momento que tá pra cair. Então, até depois que acabar a live, eu vou lá lavar o vaso e vou ver o que sobra deles. Aí eu tiro uma foto, combinar. Depois que eu acabar a live, eu mexo, vou lavar o vaso e vou tirar uma foto pra vocês. Antes de mexer, eu vou já tirar a foto. Aí eu vou botar nos stories, tá? Vocês curtam lá a foto. Então, não dava pra botar aqui, porque ia ser pesado pra essa prateleirinha o vaso. Então eu coloquei aqui a minha lâmpada mágica, que eu adoro, para a gente co-criar e materializar os desejos, tá? Então, no trabalho, no relacionamento, nos negócios, tudo tem venda, tá? Tudo tem venda. Então, com essa habilidade de vendas, né? Como fazer para vender, né? Para se vender, para
entrar nesse fluxo de a vida ser uma constante venda, né? Então, justamente, você tem que desenvolver essas habilidades de venda, tá? Então, quando a gente fala em desenvolver habilidades de venda, pode incluir várias situações, inclusive essas que eu tava falando agora já se encaixam aqui. Que uma venda, ela é feita pelo emocional. Então, o emocional vai puxar ali, né, das pessoas, o quê? Uma comunicação. Então, por exemplo, agora o que eu tô falando, mas vocês estão me vendo. Então, ok, qual a imagem que a Gabriela tá passando, com o que ela tá vestindo, qual a unha que ela tá, com um batom que tá, com uma maquiagem, com tudo, com cabelo, tudo, é uma comunicação. Que, não, Gabriela, mas não tô nem reparando não, mas o inconsciente das pessoas sempre repara. A gente sempre se comunica, gente, de inconsciente para inconsciente. Isso é uma certeza, tá? Aqui, ó, um brinde na nossa taça. Aqui tô com flor da vida, um floral. Que esse é diluído, né? Então, todo o tempo a gente tá passando uma comunicação. Então, uma das habilidades que a gente pode desenvolver nas vendas é começar a entender, assim, essa questão do verbal, do não verbal, tá? Entender que a gente acaba sendo um produto, né? Ele tem ali, ele desenvolve uma marca, que ele tá passando aquela mensagem. Um serviço também mostra uma marca, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi a estruturação emocional, que é uma marca realmente que eu registrei, inclusive, é minha marca, tá? Quando vocês veem aquele Rzinho depois da estruturação emocional, não é porque eu resolvi botar o Rzinho, é porque é um registro que eu tenho, tá? Então, é a minha marca, né? Que lá atrás, quando eu fui entendendo a minha missão e tal, eu sabia que tinha aquilo ali. Então, a marca, por exemplo, aqui do laboratório mesmo, que eu faço aqui dos florais, então, a Alquimilab é uma marca. Então, tudo é uma marca, só que nunca esqueça que você está acima da sua própria marca, daquilo que você cria como marca, tá? E aí, você vai criando todas as estratégias de como você vai vender aquele produto que você tem, aquele serviço, aquele curso, aquele desafio, seja o que for. E, inclusive, é legal lembrar que já aqui, né, e eu comecei a live falando, no meu ponto de vista, que o título da live é A Vida é uma Constante Venda, eu falei, no meu ponto de vista, a vida é uma constante venda, eu fui pontuando aqui porque que eu acho isso. Mas eu até quero saber se vocês acham que se acham que não é, me fala por quê, eu quero saber outros pontos de vista, até para eu refletir e pensar aqui. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a vida é uma constante venda? Vocês têm outros exemplos que de repente eu não me liguei aqui, que também seria venda? Me fala, comenta aqui, que eu quero saber, fico curiosa também de saber a opinião de vocês, né? Não é minha opinião que vale, ponto, e tá decretado, não. A gente tá aqui para uma conversa, né? Eu trago pela minha experiência, pelas coisas que eu já vivi, passei, enfim, e já estudei, mas eu gosto de trocar essa ideia, né? E aí tá tudo bem, porque de repente, concordo, não concordo, tá tudo certo, né? Então, esse como fazer para desenvolver, como fazer para vender, para que esse fluxo da constante venda na vida aconteça, é isso, desenvolver essas habilidades, e isso, a conquista do parceiro, exatamente, que eu falei, vai lá sair com o crush novo, né, vai toda se vender, em imagem, tal, vai vender a sua melhor versão, o negócio dá certo, dá match, né, dá certinho ali o encontro, né, então, vender ali as suas habilidades, através das suas habilidades, desenvolvendo isso. Porque para quem tem aquela coisa assim, nossa, mas eu não sei vender, e aí eu pego uma live e falo, não, peraí, mas a vida é uma constante venda, então de alguma forma você sabe vender. Tanto é que eu me lembrei aqui uma outra situação, né, que, por exemplo, na parte de relacionamentos, eu me lembrei assim, né, que eu não me lembro, acho que eu já vi isso em filme, já vi em filme, esses dias eu vi esse comentário aqui, que certamente tem alguém que faça isso. Então, por exemplo, aqueles homens que de repente não são muito bons para conquistar uma mulher. Então aí de repente tem algum homem que pega e cria lá um serviço dele, um curso dele, sei lá o que, para ajudar esses homens, né? Que são homens que não têm essa habilidade. Mas para pensar, quando o homem está tentando lá conquistar lá uma mulher, é uma forma de vender. Ele está tentando se vender para ela, para que ela compre a ideia e queira estar com ele,
né? Queira sair com ele, depois queira namorar com ele, enfim. Então, no meu ponto de vista, tudo acaba sendo uma grande venda e por isso, a gente precisa aprender a vender, a gente precisa desenvolver essas habilidades, começar a olhar por esse ponto de vista. Peraí, a venda vai ser o que eu vou estar falando para as pessoas, que elas vão pegar aquilo que eu tô falando, só que também é a pessoa em si. Então, independente de você ter um negócio, vender produto, vender serviço, e isso ser a tua marca, mas você é quem criou tudo isso e você está acima da tua marca. Você é mais importante que a tua marca, né? Então a Gabriele tá assim, acima da estruturação emocional, porque eu que criei a estruturação emocional. E isso serve para o que você faz, tá? Você está acima daquilo que você faz. O ponto importante é, às vezes, aquilo que você está falando é importante. Você está comunicando pelo teu visual, pela tua imagem, vai pegar talvez até mais do que aquilo que você está falando, né? É que nem a pessoa falar como é que é? Não, como é que é? Não, eu não quero. E faz assim com a cabeça, por exemplo, né? Então, né, percebem que assim, não adianta. A coisa vai sempre ser comunicada por uma expressão que não é falada em palavras, é falada em gestos, em imagens, e por isso que é tão importante a gente ter este olhar aí para esse lado, tá? E importante também, assim, com relação à venda, é você saber a tua missão, você saber qual é o teu propósito aqui na Terra, que tá lá no teu mapa astrológico natal, na tua numerologia, para que você então consiga ali vender aquilo que você nasceu para vender. Você tem alguma coisa de missão para fazer e aí você vai desenvolver isso. E aí, de alguma forma, como a gente conversou aqui, seja no que for, produto, serviço e tal, você vai ter que passar essa ideia para frente, nem que seja vender uma ideia, tá? Então, veja, entenda, saiba qual é a tua missão. Tenha certeza disso. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, era isso que eu queria trazer de ideia para vocês. Eu vou lembrar só que a gente tá hoje no último dia das matrículas, das vagas abertas do Cura 12D, vai fechar hoje às 23h59, tá? Então, para quem ainda não se matriculou, bem-vindas para quem tá aqui, que inclusive tá na live, que já são as nossas alunas, vai ser muito bacana, tá? A gente vai ter momentos juntas, de qualquer forma você vai ter aí acesso, né, a todo o curso, né, por mais de um ano, porque eu estendi um pouquinho. Vai ter módulo novo, né? Então, muita coisa bacana, tá? E pra quem não está dentro ainda, venha, porque quando você tá comprando a entrada do Cura 12D, você tá comprando um acesso pra gente estar juntas, pra eu te passar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu já estudei e tudo aquilo que inclusive eu criei pra que você vá passar pelas vivências. E eu fiz 2 entrevistas, né? E vai ser muito bacana, foi muito surpreendente pra mim um trecho já. Eu coloquei alguns trechos com a Valéria, agora eu coloquei já ontem um trecho com a Elizabeth, também me surpreendi muito, porque eu não sabia, e justamente, né, o ponto de virada das duas foi na parte financeira, porque o Cura 12D, gente, eu tenho chamado muito pra esse lado, mas quando eu criei ele, eu não fiz ele só pra isso, ele é mais amplo, ele pega, olha, até caiu aqui, né, que eu falei que ia cair, ai, tem que cuidar que aqui, ó. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Olha que bonita essa. Tem que cuidar, porque esse amarelinho, ele cai um negocinho que depois fica a mão toda amarelada. Então, o Cura 12D, ele vai além. Ele vai trabalhar a parte de relacionamentos, de doenças, várias outras áreas, tá? E, como eu tava dizendo, é um acesso que você compra pra estar comigo. Pra estar comigo aí nas mentorias, que nós temos 3 mentorias, né? Fevereiro, março e abril, final do mês, tá? O acompanhamento do WhatsApp e tudo que tem ali, toda uma construção para que você destrave mesmo o fluxo do teu dinheiro, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, me chama e tá vendo aqui agora, me chama no direct, tá? Ou me chama no WhatsApp e para que você já possa entrar e aproveitar essa turma, não ficar de fora, porque não tem data para essa turma, para Cura 12D de novo, não. Aliás, ele tava há mais de um ano sem ser aberto, tá? Então, ó, é isso. A Dani falou, ótimo, tem certeza da minha missão. Muito bom, isso já é meio caminho andado. Porque daí a gente vai desenvolvendo outras coisas, Dani, e a coisa vai indo.
tá? A Dani rápida já ganhou também lá no primeiro dia, as primeiras 24 horas, quem entrou ali ganhou atendimento comigo, a Dani ganhou, né? Então, que depois a gente vai marcar. Certo, gente? Então, ó, acompanhem toda a movimentação hoje aqui em Reels, Stories, tudo mais, tá? Muito, muito obrigada pela presença aqui na nossa live pra gente bater esse papo sobre a vida é uma constante venda, né? E eu espero ter trazido aí algum insight. Depois, se você quiser me chamar no privado pra gente falar o que ficou pra você, ou comentar aqui embaixo que eu vou deixar a live salva aqui, tá? Então é isso, ó. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, todas vocês, com muito amor e com muito dinheiro no bolso, tá bom? Então é isso, ó.